Êxodo número 15, a partir do versículo número 22, diz o seguinte: Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Amém? Muito bem, irmãos, esse é o momento que o povo de Deus, Israel, tinha saído do Egito. Vocês sabem que, pela história, Israel ficou no Egito por cerca de 400 anos. E os últimos anos que ele ficou no Egito foram anos difíceis, porque eles estavam sendo escravizados ali pelos egípcios. E eles então começaram a clamar a Deus, pedindo que o Senhor pudesse intervir na vida do povo e libertá-los daquela situação em que eles se encontravam. Deus ouviu o clamor do seu povo e mandou Moisés para libertar o povo daquele estado de escravidão em que eles se encontravam. E Moisés foi, e durante a ida de Moisés ali no Egito, Deus mandou 10 pragas. Na última praga, que foi a morte dos primogênitos, o faraó resolveu liberar o povo de Israel. E eles então saíram ali, e quando chegaram perto do Mar Vermelho, eles saíram do Egito, chegaram perto do Mar Vermelho, e eles então se viram cercados, porque o exército de Faraó, havia se arrependido de ter libertado o povo, e vai ao encontro do povo para poder novamente levar o povo de volta para o Egito. E o povo então chega ali em frente ao Mar Vermelho e começam a perceber que a situação, aos olhos deles, estava uma situação de morte. Eles então começam a murmurar. É a primeira vez que o povo começa a murmurar nessa viagem de 40 anos que eles vão fazer pelo deserto. Logo após a saída do Egito, quando eles encontram a primeira dificuldade, o Mar Vermelho à sua frente, os montes aos lados, e por fim atrás deles estava o exército de Faraó. E eles então, com medo de morrer, começam ali a clamar. E a gente sabe que naquele momento ali, em que o Senhor tirou o povo de Israel, Ele levou pelo caminho mais longo, porque existia um caminho mais perto, era o caminho pelos filisteus. Mas o Senhor, Ele propositalmente, Ele levou o povo pelo caminho mais longo, exatamente para que o povo pudesse ter uma experiência de caminhada com Deus, e assim Deus provasse esse povo ao longo desses 40 anos. Se a gente for olhar ali em Êxodo capítulo 13, versículo 17 e 18, vocês vão ver que ali o Senhor diz que não os levou pelo caminho dos filisteus. Mas a gente vai ver também no versículo de número 21 de Êxodo capítulo 13, que o Senhor é quem estava guiando aquele povo. E ali no versículo 21 diz assim: o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem,
para os guiar pelo caminho durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Então, o caminho que eles estavam tomando, apesar de eles acharem que estavam em perigo, era o caminho que Deus já estava conduzindo aquele povo. E eles então começam a clamar a Moisés a primeira vez para atravessar o Mar Vermelho, e o Mar Vermelho se abre, porque Deus abriu o Mar Vermelho para que eles passassem para o outro lado. Vocês conhecem bem essa história, aqueles que conhecem sabem que o povo atravessou o Mar Vermelho, e o que é que o Senhor fez? Ele colocou o anjo do Senhor que estava guiando o povo, ele colocou atrás do exército, e a nuvem que estava guiando o povo ficou entre o povo de Deus e o exército de Faraó, para que eles não pudessem enxergar o povo de Deus. E ali vocês vão ver, em Êxodo capítulo 14, versículo 19, como o Senhor agiu naquele momento. E ali diz: então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E eles então, mesmo assim, sendo cuidados, sendo protegidos por Deus, sendo guiados por Deus, na primeira dificuldade que eles encontraram na saída, eles começaram então a murmurar, ali pela primeira vez, da situação em que se encontravam. Então, no versículo de número 10 a 12 do capítulo 14 de Êxodo, a gente vai ver exatamente essa primeira murmuração do povo, que diz assim: chegando Faraó aos filhos de Israel, levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito. Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. E assim, irmãos, a gente começa a perceber como o povo estava se comportando diante ali da condução de Deus na travessia para a terra prometida. E a gente sabe então que o Senhor, após essa travessia do Mar Vermelho, ele faz com que o povo vá para o deserto, e aí que ele entra, em vez de ir pelo caminho dos filisteus, ele sai para o deserto de Sur, e vai conduzindo o povo nesse deserto. E aí a gente começa então a perceber o seguinte: ali foi um marco. O Mar Vermelho foi um marco porque o passado ficou para trás. Toda a história, pelo menos teoricamente, deveria ter ficado para trás do povo. Não era mais para que o povo se lembrasse do seu tempo no Egito, porque sofreram muito. Não era mais para que o povo pudesse estar olhando a tudo aquilo que tinha no Egito, mas agora olhando para o futuro, para o caminho, para o lugar onde Deus estava conduzindo aquele povo. E na verdade eles saíram do Egito, mas o coração permanecia no Egito. E assim, nessa nova etapa que ali começava o povo, era uma nova etapa que, na verdade, o coração ainda permanecia no local onde eles estavam. E aí veja, o Senhor começa a conduzir o povo pelo deserto de Sur. E durante 3 dias, esse povo começa a andar no deserto. E durante 3 dias, eles não encontram água. E é claro que as reservas, vocês imaginem aí que eles vão entrar no deserto, e com certeza eles tinham a reserva deles. E as reservas de água começam a se escassear. E era água não apenas para o povo beber, mas era água para que também os animais bebessem. Então precisavam de água. 3 dias no deserto, com uma multidão de pessoas, começou então a sentir sede esse povo, e a faltar água.
E aí, depois de 3 dias, diz aqui o texto, eles chegam a um local chamado Mara. E nesse local tinha água. Só que a água que tinha em Mara não era uma água de se beber. Eu não sei qual era o produto, nem que tipo de coisa que tinha lá na água, mas era uma água amarga, onde não dava para beber, nem as pessoas e nem os animais. E aí, um grande problema, né, para eles. E eles começaram então a murmurar novamente. A segunda vez que eles começam a murmurar contra Deus. E esse evento se passa exatamente ali na chegada de Mara, onde as águas eram amargas. E entre essa chegada em Mara e até o último versículo que nós lemos, 25, quando eles chegam em Elim, acontece uma série de coisas que eu quero pensar com vocês. Nesse intervalo entre a chegada em Mara e a saída de Mara e a chegada em Elim, em outra localidade depois que eles saíram de Mara. E a grande questão que nós colocamos aqui é a pergunta que eles fazem quando chegam a Mara: o que haveremos de beber? Vocês veem aí no versículo número 24, o povo murmura contra Moisés dizendo: o que haveremos de beber? E assim, irmãos, a primeira coisa que eu quero pensar com os irmãos sobre esse tempo entre a chegada em Mara e a saída de Mara e a chegada em Elim, é que a nova vida que foi gerada, a expectativa de uma nova vida, gerou sonhos, gerou planos para esse povo. Eu acho que isso é uma coisa muito comum, porque uma das forças que nos impede a mudança de local ou mudança de vida sempre é uma expectativa de uma vida melhor. Vejam que eles estavam no Egito como escravos no Egito. E diz ali o texto que eles estavam sendo exatamente exacrados como escravos. Estavam passando por uma situação difícil de vida. E quando Deus promete uma terra que emana leite e mel, gera dentro do coração de cada um deles uma expectativa de uma vida melhor. O que fez com que essa motivação maior desse povo sair do Egito para esta terra prometida por Deus, foi essa expectativa gerada no coração daquele povo, de que eles iam para uma região onde eles poderiam usufruir de paz, onde eles teriam trabalho, onde eles teriam terra para produzir, onde eles teriam uma vida melhor, porque Deus havia dito: vocês vão receber uma terra que emana leite e mel. E eu fico pensando muitas vezes, irmãos, que nós mudamos de casa, nós mudamos de cidade, nós mudamos de igreja, nós mudamos de trabalho, e sempre que nós fazemos uma mudança dessa natureza, é porque nós estamos vislumbrando nessa mudança algo melhor para nós. Nós nunca vamos escolher mudar para um local onde nós vamos sofrer, ou nós vamos para uma situação muito pior da qual nós nos encontramos. Para sair da nossa zona de conforto, para sair do nosso local onde nós estamos, tem que haver uma expectativa de melhoria na nossa vida. Há um sonho, há um planejamento, há um projeto de vida. Quando eu me mudo de uma cidade para outra, por exemplo, eu me mudo com a expectativa de que aquela cidade eu vou mudar de vida, eu vou ter um trabalho melhor, eu vou ter uma situação de vida melhor, uma condição melhor, e assim isso impulsiona, motiva o meu coração, a minha vida, de sair e mudar toda a minha sistemática de vida para esse novo local. E aí vocês pensam o seguinte: o povo de Deus estava naquela situação como escravo, e aí Deus chega para eles e diz assim: eu vou levá-los para uma terra que emana leite e mel. Gera-se uma expectativa. Esse povo chega ali, a Mar Vermelho, e o primeiro problema: eles vão ser mortos pelo exército de Faraó. E eles então começam a murmurar.
aquelas expectativas, aqueles sonhos, eles começam então a colocar na balança. Por que nos tiraste do Egito para a gente morrer aqui no deserto? Eles começam a colocar na balança uma expectativa criada, um projeto criado, um sonho gerado a partir de uma promessa, e eles começam a perceber que haveria dificuldades de enfrentar. E eles então passam o Mar Vermelho, e aí começam a andar no deserto, 3 dias. E eu fico pensando, 3 dias, na expectativa de encontrar um poço com água potável para se beber. E eu digo assim, depois de 3 dias que eles encontram água, uma decepção, um problema, uma dificuldade. Por quê? Porque a água não era potável. Sonhos por terra, projeto por terra, expectativas que foram geradas começam a ruir dentro do nosso coração, ruir dentro do nosso pensamento. Por quê? Porque as dificuldades começaram a aparecer. Israel, queridos, era escravo no Egito, e ele esperava alcançar uma terra que emana leite e mel. Esse fator, muitas vezes, de se lembrar do passado, se lembrar daquilo que era, faz com que a gente desista. Muitas vezes, quando nós enfrentamos a primeira dificuldade, nós somos levados a desistir dos nossos sonhos, nossos projetos, das nosso planejamento de vida. Por quê? Como eu disse, Israel saiu do Egito, mas o coração continuava lá. Quando eles encontraram as dificuldades, eles começaram a perguntar por quê. A lembrança do passado começa a ser mais forte do que a motivação de continuar nessa nova perspectiva de vida. E eles então começam a se lembrar, não, lá a gente era escravo, mas a gente tinha o que comer. Não, lá realmente a gente era escravo, mas a gente tinha o que beber. Então eu prefiro estar apanhando, sendo surrado lá, carregando pedra, do que estar aqui no deserto morrendo de fome. Essa é uma força, a força do passado, essa lembrança do passado, muitas vezes é muito mais forte na nossa vida, no nosso coração, do que o desejo de lutar, de continuar caminhando para esses locais que muitas vezes nós geramos a expectativa de uma nova vida. Esse é um fator, essa questão da memória como um elemento comparativo, queridos, é um fator desmotivador e enfraquecedor da caminhada escolhida, das promessas que nós recebemos. Por quê? Porque os sonhos são frustrados. Porque as primeiras dificuldades sempre serão motivo para se desistir e de se voltar atrás. Nós vimos isso na travessia do Mar Vermelho, queriam voltar. E agora a grande dificuldade são as águas ali de Mara. Aqui no versículo número 23, a gente vê que ali foi chamado de Mara porque as águas eram amargas. E eu pergunto, queridos, para vocês que estão aqui conosco nessa noite, se você já passou por uma situação assim, e aí você começa a colocar na balança aquele futuro que você escolheu, aquela nova jornada na sua vida, e você começa então a enfrentar dificuldades nesse novo ambiente que você escolheu de vida, e você começa a colocar na balança aquilo que você tinha antes. E às vezes você olha, começa a colocar na balança, e você vai dizer assim, puxa vida, eu entrei numa roubada. Eu entrei numa roubada. Abandona, desiste de tudo, volta atrás. Jesus diz assim, aquele que segura, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno de quê? De mim. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Muitas vezes é assim. Nós temos uma promessa de Jesus na nossa vida.
promessa de vida eterna, promessa de vida abundante. E quando nós começamos a caminhar cristão, muitas vezes nós começamos a encontrar lutas e dificuldades. E no primeiro problema, muitas vezes, a gente desiste dessa caminhada. A gente começa então a olhar o nosso passado. Não, mas antes de eu ser crente, isso aqui não acontecia comigo. Vocês já passaram por isso, irmãos? Começava a falar. Antes de eu ser crente, a minha vida era bem melhor. Eu não enfrentava esse tipo de dificuldade, essas lutas. Eu começo a comparar a minha vida. Por quê? Porque eu começo a olhar para trás. E isso, para nós, nessa caminhada, irmãos, que nós temos, porque o caminho da salvação é um caminho estreito. O caminho da salvação, ele é estreito. E quando nós começamos a pensar no passado, a gente começa a se desmotivar nessa caminhada cristã. E Paulo vai dizer que o sofrimento do presente não se compara com a glória que nós teremos no porvir, na eternidade. Então nós não devemos estar olhando para o passado, nós não podemos estar olhando para o que tínhamos no passado. Nós éramos escravos do pecado. Deus vem, nos liberta, nos tira de uma situação de escravidão. Agora nós temos a liberdade de poder ser mais forte do que a força do pecado em nós. Nós começamos a andar, e quando a gente encontra o primeiro local onde as águas são amargas, a gente desiste da caminhada. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. A esposa de Ló, ela teve tudo para se libertar de uma cidade que era dominada pelo pecado. Diz o texto que o pecado de Sodoma e Gomorra clamava, o clamor do pecado de Sodoma e Gomorra chegou aos ouvidos de Deus. Muitas vezes vocês pensam que é só o clamor da nossa dor, sofrimento, quando nós vamos aos pés da cruz, nós estamos clamando a Deus para que Ele possa vir, intervir na nossa vida, nos libertar, mas o clamor do pecado também chega aos ouvidos de Deus. E Deus manda 2 anjos a Sodoma para libertar Sodoma e Gomorra. E ali, irmãos, a família de Ló teve a oportunidade de toda ela se tornar livre de onde eles estavam. Mas tinha uma condição, é que quando eles chegassem à planície, eles não podiam olhar para trás. Vocês sabem o que a mulher de Ló fez? Olhou para trás. E ela perdeu a oportunidade de viver livre da situação em que ele se encontrava. O que Israel esqueceu naquele momento ali, queridos? O que nós esquecemos nesse momento, quando nós geramos uma expectativa nova de vida e nós começamos a enfrentar as lutas e as dificuldades? Eu vejo aqui nesse texto algumas situações que o povo de Israel esqueceu, porque o que nós devemos trazer à memória é aquilo que nos dá esperança. Não é isso? Nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, e não aquilo que nos traz ao passado, ao sofrimento que nós vivemos. Em primeiro lugar, eles não suportavam mais a situação em que estavam vivendo no Egito, como escravos e afligidos. Eles não se lembravam disso. Eles estavam se lembrando, sabe de quê? Estavam com sede. Eles começaram a pensar: eu estou morrendo, eu quero água agora. Mas eles não tinham se esquecido de que o tempo que eles estavam no Egito, eles eram escravos. Será que você se lembra do tempo que você não tinha Cristo? Ou você só se lembra dos apertos, das lutas e das dificuldades agora que você está passando?
Talvez você diga assim: eu quero ser feliz hoje, né? Era isso que o povo queria. Segundo lugar, eles clamaram a Deus que os livrasse daquela situação. Deus ouviu o clamor e interviu na situação, libertando Israel do Egito. Eles esqueceram de que eles clamaram ao Senhor e Deus ouviu o clamor deles, e Deus mandou Moisés para libertar o povo do Egito. Como a nossa memória das coisas boas são curtas, não é? Nós temos memória para aquilo que é ruim. Às vezes a gente passa o resto da vida lembrando que alguém fez contra a gente. A gente vai guardar o resto da vida alguma coisa que alguém fez contra a gente. Mas nós não somos capazes de guardar as milhares de bênçãos de pessoas que fizeram coisas boas para a gente também. Nós esquecemos essas coisas. É a memória curta do povo, né? Nós temos mais memória para o mal do que para o bem. O povo esqueceu de que Deus foi lá e resgatou esse povo do Egito. Terceiro, o Senhor estava na condução do povo, portanto era necessário confiar em Deus. Irmãos, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós precisamos descansar. Entrega a tua vida ao Senhor, descansa nele, e mais o que? Ele fará. Descansa nele. Essa palavra significa dizer que a gente não pode estar angustiado, aflito. A gente não pode estar ansioso. Sabe por quê? Porque tudo isso é falta de fé. A Bíblia manda a gente descansar. Não manda dormir não, amarrei e dormir, se balançar. Manda descansar no Senhor. Ou seja, tira todo o peso, toda a preocupação, toda a amargura, toda a ansiedade, toda a aflição. Tira tudo isso aí, bota lá na cruz do Calvário. Descansa no Senhor. Porque o Senhor está na condução da nossa vida. Ele é o Senhor da nossa vida. Nós vimos aqui que o Senhor estava na condução do povo. De manhã, a nuvem. De noite, a coluna de fogo. E o anjo do Senhor, irmãos, se vocês olharem o texto, anjo do Senhor está em letra maiúscula. Significa dizer que era o próprio Jesus Cristo que estava na condução do povo. Pode olhar, capítulo 13, capítulo 14 de Êxodo. Está lá escrito, anjo do Senhor com letra maiúscula. As dificuldades fazem parte da trajetória da vida. É necessário ter ânimo, fé, esperar na ação de Deus na nossa vida. João 16:33 diz: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Por isso, eles esqueceram tudo isso, inclusive de Deus, e olharam exclusivamente para si. Essa é a pior situação que podia se encontrar. É quando você está no aperto, você se esquece de Deus. Quando você olha para si, você esqueceu de Deus. Quando você olha para a sua dor e para o seu sofrimento, você se esqueceu de Deus. Naquele momento ali que ele chega, depois de 3 dias no deserto, morrendo de sede, chega lá, não tem água para beber, eles pensaram em quem? Na ceia de Deus. Não pensaram em Deus, eles esqueceram de Deus. E aí começaram a murmurar contra Moisés. E aí essa é a situação em que a memória do passado, é nesse momento aí, irmãos, é o maior perigo que nós enfrentamos. Porque aí a memória do passado é mais forte do que as expectativas de um futuro melhor. O que começa a acontecer? Uma luta dentro de nós. Né? Começa a acontecer uma luta dentro do velho homem, do novo homem. Uma luta entre aquilo que Deus prometeu e aquilo que eu estou enfrentando nos dias de hoje. Né? Começa a acontecer essa luta. E a grande questão que se coloca então é o seguinte: nós vamos obedecer a Deus ou nós vamos obedecer ao velho homem? É a questão. Ali eles podiam estar dizendo o seguinte:
Eu vou ser obediente a Deus, ficar calado esperando a ação de Deus, ou eu vou obedecer ao velho homem? Eu estou com sede, eu tenho que fazer alguma coisa. O que é que eu vou fazer? Eu vou murmurar contra Moisés, porque ele é o culpado. Moisés foi que me trouxe para cá. Foi ele que disse que Deus prometeu, e eu vou então começar a gritar contra Moisés. A fraqueza espiritual, irmãos, nos leva a sucumbir diante das lutas e das dificuldades. E eu quero dizer uma coisa para vocês: toda luta, toda dificuldade que nós passamos, que nós enfrentamos, elas são necessárias para nós. Toda luta, toda dificuldade, toda tribulação, elas são necessárias para o nosso crescimento e para a nossa perfeição espiritual, a nossa maturidade espiritual. Todas as vezes que se passa por situações adversas, se gera em cada uma resposta de comportamento e vai aflorar coisas negativas de dentro de nós, e nós precisamos mudar e tirar do nosso coração. Lá em Marcos, capítulo 9, 21 e 24, a gente vai aprender que a fé é ensinável. Pode perguntar assim: mas pastor, a gente tem que passar por tudo isso para aprender a ter fé? Eu quero dizer para vocês que a fé é ensinável. Eu aprendi a ter fé vendo a fé dos outros. Eu aprendi a ter fé não apenas lendo a palavra, mas vendo o comportamento dos outros, o testemunho dos outros que tinham fé. Aqui em Marcos capítulo 9, versículo 21 até o versículo número 24, diz assim: quando Jesus vai curar o pai de um menino que está endemoniado, e pede para que o Senhor haja na vida daquela criança, porque era jogado no fogo. Ali o texto fala o seguinte: perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ou seja, me ensina a ter fé. Nós precisamos muitas vezes passar por essas lutas e dificuldades para a gente aprender a confiar no Senhor. Porque enquanto nós não descansamos dos braços do Senhor, nós jamais seremos capazes de, lá na frente, não só superar dificuldades maiores, mas também ajudar aqueles que estão no começo da sua caminhada cristã. Segunda coisa que a gente vê também é que a gente deve esquecer o passado recente. A ação de Deus até aquele momento. Muitas vezes é a memória curta que nós temos. Nós precisamos lembrar que Deus está sempre presente na nossa vida. Depois, a gente não conseguir se libertar das circunstâncias que deu o start de tudo. O que deu start naquela situação? Foi a sede. Foi chegar ao local e ali deu o start de poder ali começar a refletir e a pensar em desistir do caminho. Era preciso trabalhar essas questões, portanto, para se alcançar a maturidade espiritual. Tiago diz em capítulo 1, versículos 2 a 4: a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Tiago capítulo 1, versículos 2 e 4. Então, queridos, a primeira coisa que a gente vê nesse texto, nesse intervalo, é exatamente os sonhos que começaram a desabar no coração daquele povo. Quando eles chegam ali em Mara, eles não encontram água para beber, começa a desmoronar ali os seus sonhos. E aí Moisés nos dá uma grande lição. Qual é a lição que Moisés nos deixou aqui?
Moisés ele não desistiu, como o povo estava clamando. O povo estava clamando ali, sede. Mas Moisés ele não deixou de confiar em Deus. Ele não desistiu da caminhada. Ele não chegou ao povo e começou a dizer assim: então vamos voltar. Ele não começou a discutir com o povo, porque o povo começou a clamar e acusar e apontar ele como culpado daquela situação. Ele não discutiu com o povo, ele não desconfiou de Deus, pelo contrário. Sabe o que foi que ele fez? Ele clamou ao Senhor. Não foi o Senhor que conduziu até ali, não foi o Senhor que libertou o povo, não foi o Senhor que fez atravessar o Mar Vermelho, não foi Ele que levou até aquela região chamada Mara. Então nós precisamos falar com Ele. Senhor, por que é que me trouxeste para essa situação? Moisés, em perfeita comunhão com Deus, sabendo que ele estava ali, o Senhor, na condução do processo, ele vai, e clama ao Senhor. Então veja aqui, versículo número 25. Então Moisés chamou ao Senhor. E o que é que o Senhor fez? Versículo número 25. Disse assim: está vendo essa árvore aqui? As coisas de Deus são inusitadas, né? Porque Deus pegou assim e disse assim: está vendo essa árvore aqui? Pega essa árvore e joga aqui nessa árvore. Veja aí o versículo número 25. Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou Moisés nas águas, e as águas o quê? Se tornaram doces. Poderia ser outra coisa não, irmãos? Deus não poderia indicar uma outra fonte ali por perto, mais doce? Aí ele chega e diz assim: pega essa árvore, pega essa árvore aí e joga na água. Tem tanta coisa na Bíblia que Deus manda fazer, que o povo faz, e às vezes a gente pensa assim: rapaz, eu não faço um negócio desse não. Eu mandar um profeta andar nu no meio da rua, profeta, ele tirou a roupa e andou. Deus não mandou? O general Naamã era leproso. O general Naamã era do povo que estava, povo gentil. Mas lá na casa desse general tinha uma judia, uma meninazinha, que tinha sido levada escrava para lá. E o general Naamã estava leproso. E a menina disse assim: olha, porque você não conhece o profeta de Deus, o homem que fala por Deus lá na minha terra, lá em Israel. Vai lá que ele vai te dar a solução. Aí o profeta Naamã, conversa com o rei, e o rei manda uma carta para o rei de Israel. O rei de Israel disse assim: rapaz, não sei fazer isso não, manda lá para o profeta. O profeta disse: manda ele vir aqui que eu resolvo o problema dele. Sabe o que ele mandou fazer? Vai lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Se você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, você fica bom. E ele começou a questionar: o Jordão, lá na minha terra tem rio mais limpo. Aí o Rio Jordão, o que vai resolver lá? Aí o camarada disse: rapaz, não está mandando, faça isso aí. Aí ele foi lá, mergulhou 7 vezes, ficou bom da lepra. Não é uma coisa assim, inusitada? O que Deus já mandou você fazer e você disse que não ia fazer? Hein? Muitas vezes a gente está passando por situações como essa, clama ao Senhor e o Senhor está dizendo assim: faça assim. Aí você diz assim: isso aqui não é coisa de Deus não. Isso não é coisa de Deus não. Coisa de Deus não vou fazer não. Pois Deus quer que você pegue aquela árvore e agora pense o seguinte: ele teve que arrancar a árvore. Ou chegou lá, pegou e botou dentro d'água. Não, é uma árvore. Pelo menos a palavra que está escrita aqui, pode até ser uma árvorezinha pequena, mas é uma árvore. Ele tinha que ir lá fazer o quê? Tinha que arrancar a árvore. Ele foi lá, arrancou a árvore e jogou a árvore dentro d'água. O que aconteceu? A água ficou doce, irmãos. Eu tiro 2 lições aqui, irmãos.
duas que Moisés nos ensina. A primeira é a dependência de Deus. A primeira lição que Moisés nos ensina aqui é dependência de Deus. Porque todos nós, família de Deus, todos nós dependemos integralmente de Deus. Naquele momento ali, onde não tinha mais água para beber, onde estava todo mundo morrendo de sede, qual era a solução? Buscar a Deus. Nós temos que depender de Deus em todas as situações, por pior que seja a situação que nós venhamos a enfrentar. E a segunda lição que Moisés nos ensina aqui, sabe o que é? Obediência. A primeira é dependência, e a segunda, sabe qual é? Obediência. Se a gente obedece o que Deus manda fazer, as águas amargas da nossa vida se tornarão doces. Basta fazer. Mesmo que você entenda, não, isso aqui, não. Faça. Pode fazer. Se ele mandar você pular em cima desse banco, pode pular, que foi ele que mandou. Mas não é para pular agora não, tá, irmão? Isso aqui é apenas uma ilustração da mensagem. Você sair pulando agora não, senão vão dizer que você está empossado aí nesse. Então, uma resposta simples de Deus para uma situação complexa. Tá? Uma resposta simples, porque Deus, as respostas de Deus sempre são. Tá? É uma resposta simples para situações complexas. E eu quero encerrar, e o pessoal já está abrindo a boca aí de sono. O que Deus nos ensina? Nós vimos a desilusão do povo, nós vimos o que Moisés nos ensina, e agora vamos aprender o que Deus nos ensina nesse texto. Deus mostrou ao povo, através de Moisés, que todo o povo fosse obediente a ele. A sua intervenção para mudar a situação deles estava garantida. Moisés obedeceu e as águas se tornaram doces. Todos foram testemunha desse milagre. Vocês concordam comigo? Todo mundo foi testemunha do milagre? Então Deus estava dando uma lição ao povo. Certo? O Senhor então estabelece ali uma aliança com o povo. Qual é a aliança? Ele estava dizendo assim: veja o que Moisés fez. O que Moisés fez? Me obedeceu. Eu disse para Moisés assim: ó, pega aquela árvore, joga na água. Moisés foi lá, pegou a árvore e jogou na água. Então ele deu um testemunho, né? Nós vimos aqui as lições que ele nos dá, da dependência e da obediência a Deus. Aí o Senhor agora, diante dessa lição, ele pega e faz uma aliança com o povo. Então vejam aí no versículos 25 e 26, para a gente encerrar aqui essa mensagem. Ele disse assim: versículos 26, disse assim: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos. Vejam o que é que ele coloca aqui, irmãos, no condicional, tá? Ele coloca se. Como é que começa aqui? Se ouvir o que Deus está mandando você fazer, se fizer o que Deus está mandando você fazer, se você andar de forma reta diante dos olhos de Deus, se você der ouvido aos mandamentos de Deus, se você guardar todos os estatutos de Deus, se é condicional. Não é você dizer assim: não, eu sou crente, agora tudo vai acontecer de bom para mim. Não. Se você der ouvidos, se você for obediente, se você andar de forma reta diante de Deus, se você for aquele, que andar com a vida agradável a Deus, aí ele vai dizer assim: nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que te salva.
Se o povo fizesse isso, fizer a parte dele, se o povo fizer a parte dele, você pode ter certeza absoluta, queridos, que todas as vezes que nós encontrarmos uma fonte de água amarga na nossa vida, o Senhor vai transformar essa fonte de água amarga em uma fonte de água doce. Se nós formos obedientes a tudo aquilo que Ele manda a gente fazer. Amém? Você quer mudar de vida? Ser uma nova criatura? Assim como Deus libertou o povo do Egito, Ele pode libertar você. Assim como Ele conduziu o povo no deserto, Ele pode conduzir a sua vida. Assim como Ele transformou as fontes de água ali em Mara em fonte de água doce, e depois conduziu o povo até Elim. Se vocês forem ver aí o versículo número 27, Ele levou até um oásis cheio de palmeiras, tinha 70 palmeiras e 12 fontes de água potável. É ali, nesse oásis, que o Senhor quer nos levar. Jesus, Ele nos dá uma nova vida, mas nós precisamos confiar de que Ele, o Senhor da nossa vida, está na condução e Ele está direcionando tudo aquilo que nós precisamos fazer, tudo aquilo que nós devemos, como nós devemos conduzir a nossa vida. Por quê? Porque o Senhor já tem tudo isso determinado para cada um de nós. Amém? Curvem suas cabeças. Na nossa relação com Deus, a nossa vida com Deus, tudo depende da nossa obediência a Ele. O grande problema é que nós não somos obedientes a Deus. Essa guerra entre o velho homem e o novo homem é muito desleal. A guerra entre o velho homem e Deus, muitas vezes nós deixamos que o velho homem seja aquele que vai influenciar as nossas decisões. Tudo vai depender da nossa vida e nós sermos obedientes a Deus. Fazemos tudo aquilo que Ele mandou fazer. Mas se você anda em desobediência ao Senhor, existe como você mudar isso. É só você agora tomar essa decisão firme no seu coração de obedecer ao Senhor. Você pode até achar que as coisas que Deus manda a gente fazer não tem nada a ver. A sua forma de pensar, né? A sua forma de enxergar as coisas. Mas tudo aquilo que Deus manda você fazer, irmãos, é importante que você faça, porque é uma demonstração de dependência e de obediência, como fez Moisés ali. O meu apelo essa noite, que esta igreja, ela siga o exemplo de Moisés naquela situação. Um exemplo de dependência total a Deus e um exemplo de obediência. Esse assunto é que nós gostaríamos que esta igreja se conduzisse em perfeita harmonia com a palavra de Deus e obediência ao Senhor. Amém? Vamos orar?